Mais uma vez quero expressar minha alegria, minha gratidão diante do Senhor, ao Senhor, também minha gratidão aos pastores, aos presbíteros aqui, dessa região tão linda, tão preciosa, a Igreja do Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor e os irmãos nos deram, de poder retornar aqui, de estar com vocês nesses dias. Para mim, para a Selma, é um privilégio, é uma grande alegria. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade e agradecemos de coração. Desde ontem estamos falando sobre o propósito eterno de Deus. Romanos 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados ou foram chamados segundo o seu propósito. Estamos olhando com mais atenção a essa palavra que o Senhor, através de Paulo, usou. Sabemos, ou percebemos, conhecemos, discernimos, compreendemos. Nós sabemos, temos convicção. O texto, como falei, é um dos textos mais impactantes, mais simples, mais profundos das Escrituras, que nos confronta assim positivamente, pois nele o Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Quem ama a Deus, diga amém. Aleluia. Diga para o seu irmão: eu tenho convicção de que fui chamado segundo o propósito do Senhor. E baseado nessa palavra, sabemos, nós estamos revendo algumas verdades, que ou sabemos, ou deveríamos saber, ou ainda devemos resgatar se nós nos esquecemos. Falamos um pouquinho que existe algo muito dinâmico nessa nossa vida, como discípulos do Senhor Jesus, de fé, porque demanda uma atitude diária, contínua, de dependência, de fé, de dependência, de obediência ao Senhor, e um crescimento, um avanço, uma perseverança. E todos nós, a começar por mim, enfrentamos as mais diversas situações, circunstâncias, onde saber faz toda a diferença. Compreender, ter convicção, perceber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, faz toda a diferença, porque se não cuidarmos, nos esquecemos, duvidamos, às vezes enfraquecemos, às vezes até retrocedemos. Mas o Senhor nos trouxe uma palavra profunda através da irmã, e me trouxe algo também aqui, talvez seja para alguém nessa tarde. O Senhor diz: eu sou a tua sombra, à tua direita, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, diz o Senhor. Não serás atingido. Deus vai guardar as nossas vidas, amém, meus amados irmãos? E nós, como Anderson orou profeticamente, vamos guardar com mais firmeza essas verdades, para que elas não caiam no esquecimento, e possamos prosseguir, progredir, sabendo que todas as coisas, aleluia, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ontem começamos com 2 níveis desse sabemos. O primeiro é: sabemos que Deus existe. Pelo amor de Deus, você já sabe, amém ou não? Pergunta para o seu irmão: você sabe? Deus está firme aí? Hã? Pergunta para o seu irmão: já olhou para o céu hoje? Olhou para o sol? Já viu as aves, os animais? Já olhou sua família? Olhou os seres humanos? Já observou, já percebeu que tudo revela a glória de Deus? Que a presença de Deus está em toda parte, em todo lugar?
que os atributos invisíveis do nosso Deus, seu eterno poder, sua própria divindade, o seu amor, a sua sabedoria, a sua grandeza está em toda parte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus existe. Eu estou respirando. Deus existe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Deus existe. Também observamos ontem, segundo ponto, sabemos que Deus tem um propósito. Deus não apenas existe, mas Ele tem um propósito. O único Deus verdadeiro, aquele que nos adverte dizendo: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Esse Deus único, Deus verdadeiro, Ele tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Uma família, muitos filhos semelhantes a Jesus, para a sua glória, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, a esse Deus imparável, Deus invencível, Deus inigualável. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode erguer suas mãos nessa tarde e adorar a Ele. Nós levantamos o Teu nome nessa tarde, Senhor. Nós Te bendizemos, Te exaltamos, Te adoramos, porque Tu és maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, aleluia. Meu irmão, contempla aqui esse auditório, as pessoas que estão perto de você, e tenta se inspirar um pouco, porque é uma família, muitos filhos. Se você quiser encorajar seu irmão, pode dizer: ó, você está cada vez mais parecido com Jesus. Você está melhorando. Diga para o seu irmão: você só melhora. Eita, que só melhora. Cada vez mais bonito, cada vez mais cheiroso. Louvado seja Deus, cada vez mais santo. Dei um abraço no Délio ali atrás. Onde é que ele está? Délio está em algum lugar aqui, né? Está ali. Dei um abraço nele, fiquei olhando para ele. Ele falou assim: você está em forma, né? Falou para mim: você está em forma? E eu olhei para ele e falei: rapaz, você está cada vez melhor, mais bonito, resplandecendo a glória do Senhor. Que alegria poder rever meus irmãos, estarmos juntos nesta convicção que nós temos de que o nosso Deus, que é o único Deus verdadeiro, Ele tem um propósito. Nós vamos para o terceiro ponto. Sabemos que o propósito de Deus é eterno. Você pode dizer para quem está do seu lado: nós sabemos que o propósito de Deus é eterno. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem não sabia, precisa saber que não é uma invenção, uma descoberta humana. Não é fruto da capacidade, da eloquência, da mente de uma pessoa, por mais virtuosa que ela possa ser. Não é nada novo, não é uma nova doutrina, não é. É algo que começou na mente, teve origem no coração amoroso do nosso Pai. Efésios capítulo 3, o verso 11 fala: segundo o eterno
propósito que o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Verso 10 diz que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades. O verso 11 diz, segundo o eterno propósito que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que coisa interessante. Esse verso é muito importante porque ele centraliza, como disse Luciano, me identifiquei tanto, tudo é por causa dele, tudo é para a glória dele. E quando se fala sobre o propósito, se fala sobre Jesus, porque Jesus é o propósito, e o propósito é Jesus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga, o propósito é Jesus, Jesus é o propósito. Segundo o eterno propósito, infinito, perpétuo. Efésios capítulo 1, o verso 4 diz que, verso 3 diz que Ele nos abençoou, e o verso 4 diz que Deus nos elegeu, ou nos escolheu, em Cristo, quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Você consegue alcançar isso? Para melhorar um pouquinho mais, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, se não me falha a memória, é bom que nós temos, olha lá, que nos salvou. Paulo está animando o seu discípulo a lutar, a perseverar, a cooperar, a agir em favor do Evangelho. E ele diz que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, cujo significado também é propósito, determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando, irmãos? Antes dos tempos eternos. Eu estava pensando nessa tarde que essa questão de eternidade foge completamente do nosso controle. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, sua própria determinação e graça, né, concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, a eternidade já é algo incrível para nós, e Paulo está falando que antes disso, que é isso, Fernando? O que significa isso, irmãos? Deus é tão misericordioso que Ele pega, por mais distante que pareça de cada um de nós, por mais desafiador que nos seja, Ele pega a referência da fundação do mundo, Efésios 1:4, que já é, no bom sentido, uma loucura. Nós acabamos de ler o livro de Jó, livro incrível, história incrível, um homem incrível, uma experiência incrível. Estávamos em Campo Grande e nos dias lendo esse livro, conversando com um adolescente lá na chácara reservada. Aí ele disse, eu não entendo o livro de Jó. Aquele dia que vem todo mundo e o diabo começa a falar, fala, não, calma. Todos os filhos de Deus se apresentam diante dele. E entre os filhos de Deus vem a coisa que não fala nada, fica quietinho. Quem toma a palavra é o Senhor. E é interessante que Jó passa por sua aflição, por sua provação, e quando Deus, capítulo 38, se não me falha a memória, começa a falar com Jó do redemoinho, ele vai usando termos assim, onde você estava? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Dízimo. Me fala. O eterno propósito, antes dos tempos eternos, o que é isso? Antes da fundação
do mundo, antes da origem do mundo. Luciano leu que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, quer sobre os céus ou sobre a terra, coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Existem coisas que são vistas, existem coisas que são invisíveis, mas todas essas coisas, quer sobre os céus ou sobre a terra, tiveram um início, uma origem, e o propósito é antes de todas estas coisas. Os seres que existem no céu, as coisas que foram criadas, o universo, a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da fundação do mundo, eu e você fomos escolhidos, eleitos por Deus em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, perante aquele que, verso 5 de Efésios 1, nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça. Nós sabemos que o propósito de Deus é eterno. Deus existe, Ele tem um propósito, e o seu propósito é eterno. O seu propósito é Jesus. Interessante que no verso 5, se não me falha a memória, de João 17, Jesus está falando com o Pai, dizendo sobre a glória que Ele tinha. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a Ti. Quando, irmãos? Antes que houvesse mundo. É impressionante. Tem uma pessoa que me dá uma saudade muito grande. E a gente volta aqui, mas não o vemos mais. Nosso querido Aloísio. Irmão que nos inspirava profundamente. E já está nas delícias e na glória com o Senhor. E quando falamos sobre estas coisas, antes que houvesse mundo, me parece, irmãos, que Deus planejou algo tão profundo, tão vasto, tão grande, tão singelo, ao mesmo tempo amoroso, que iria provocar em nós mais ou menos a vida do Aloísio. Que era uma pessoa que parecia que estava aqui, mas não estava aqui, ele já estava lá. Então, glorificado, como dizem os irmãos do interior de São Paulo, aleluiado, com a revelação tão profunda, tão preciosa do nosso Deus. O propósito de Deus é eterno. Estava lendo aqui, então, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, antes dos tempos eternos. Que coisa impressionante. Fui buscar ali no dicionário Strong's, e ele diz o seguinte: significa duração continuada, perpetuamente, incessantemente, invariavelmente, em toda e qualquer situação, quando de acordo com as circunstâncias algo é ou deve ser feito outra vez, ou seja, permanece sem alteração, sem mudança, não sofre mudança alguma. O propósito de Deus é eterno. E aí, meus amados irmãos, entendemos então
que a criação serve até como, né, uma referência, que justifica o propósito que Deus teve antes que o mundo existisse. E ainda a salvação, a gloriosa salvação em Cristo Jesus. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim. Até a tão grande salvação, gloriosa salvação em Cristo, representa o recurso provido por Deus, a porta, a ponte, o caminho aberto pelo Senhor, para nos restaurar ao seu propósito. O propósito, a salvação não é o propósito, mas o meio de retorno ao propósito, que é antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, antes que houvesse mundo. Quem sabe disso, diga amém. Aleluia. E não varia, não muda, é perpétuo, continua, independe de circunstâncias e situação. Deus continua o mesmo, querendo a mesma coisa, está realizando a mesma obra. Ele não mudou de ideia. Por mais que o pecado foi uma interferência brutal em seu propósito, Deus continuou querendo a mesma coisa. Ele sabia o que Ele queria. Antes que houvesse mundo, determinou algo, 2 Timóteo 1, segundo sua própria determinação e graça em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Deus não é como talvez alguns de nós. Hoje quer X, amanhã Y, depois de amanhã Z. Diga para quem está do seu lado, Deus quer a mesma coisa, o seu propósito é eterno. Amém? Quarto ponto. Sabemos que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Vamos lá para a gente não perder. Sabemos que Deus existe. Sabemos que Deus tem um propósito. Sabemos que o propósito de Deus é eterno. E sabemos que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Diga: eu sei que eu fui chamado segundo o propósito de Deus. O que isso significa? Significa que eu e você fomos chamados para viver esse propósito. Não é algo que precisa ou que deve ser guardado no nosso intelecto, na nossa cabeça. Mais uma pregação, olha que interessante. Compreendi mais uma coisa, vou fazer aqui uma anotação, né? Vou preencher um pouquinho mais, ocupar um pouquinho mais o HD, os arquivos do meu computador, do meu celular. Né? Que interessante, vou fazer uma criação, um PowerPoint, vou enviar para alguém. Não! Se sabemos que fomos chamados segundo o propósito de Deus, isso significa que eu e você fomos chamados para viver isso, irmãos. Amém ou não? O que você está fazendo com essa mensagem, como falei ontem, lembrando de várias pessoas, quantos irmãos vieram, falaram, consolidaram, revelaram da parte do Senhor, fortaleceram verdades que foram ouvidas. Eu imagino que nós já sabemos que fomos chamados, estamos vivendo isso, estamos praticando isso. Mas como assim? Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você fomos chamados para
conhecer a Deus e para amar a Deus, para andarmos com Deus, vivermos com Deus, vivermos para Deus, sermos amigos de Deus, filhos de Deus, falarmos com Deus, aleluia, olharmos para a face do nosso Deus, contemplarmos a sua glória, seus olhos de amor, ouvirmos a sua voz, porque Jesus ensinou que quem é de Deus ouve as palavras de Deus, as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Estamos longe de termos sido chamados para viver mais uma religião fria, superficial, que não provoca experiências profundas, de revelação, de conhecimento, e quando falo conhecimento é experimental, de provar verdadeiramente. Falamos, lembrando de Jó, e é interessante que Jó, quando Deus começa a falar com ele, e ele encontra uma brechinha, ele diz o seguinte: olha, eu te conhecia de ouvir. Todos nós começamos assim, conhecendo de ouvir. Quantas pregações ouvimos, quantas instruções ouvimos, e vamos continuar ouvindo. Quantas mensagens, quantos conselhos dos pastores, dos discipuladores, quanto recebemos na nossa leitura diária, ao meditarmos nas Escrituras, lermos a Bíblia, falarmos com Deus em oração diariamente. E na prática disso, meus amados irmãos, isso vai se tornando algo, essa prática vai se tornando algo mais experimental. Nós vamos percebendo que Deus não apenas ouve as nossas orações, mas responde. Vamos aprendendo a ouvir a voz de Deus. Pois o nosso Deus não é como os deuses das nações, que têm olhos e não veem, ouvidos não ouvem, boca não falam, mãos não apalpam, pés e não andam. Nosso Deus é o Deus vivo. É o Pai, como falamos ontem, que Jesus revela no Evangelho de Mateus capítulo 6, que nos provoca, nos incentiva a entrar no quarto, para orarmos em secreto, pois Ele quer ver em secreto, não é nem ouvir. Você já prestou atenção ali em Mateus 6? Jesus não disse assim: entra no quarto, porque o Pai que ouve em secreto, Ele não usa, Ele está falando sobre oração, mas Ele não usa o termo ouve. Pode conferir aí em Mateus. Ele diz o Pai que vê, porque todas as vezes que Deus vê, contempla alguém que caminha em sua direção, Ele recompensa. E a recompensa é a resposta, a revelação dEle mesmo. Ele é a nossa recompensa, Ele é a nossa glória. Nós somos coroados quando ouvimos algo que sai da sua boca, quando ouvimos a sua voz, quando a sua palavra é dirigida a nós. Os amigos de Jó não compreenderam que a crise de Jó era que Deus se manifestasse, porque em todo o livro você vai vendo Jó dizendo: onde ele está? Onde eu poderia encontrá-lo? Ele só queria que Deus falasse com ele. E quando Deus começou a falar com ele, apesar do sofrimento inimaginável, Jó agora se satisfaz. Sabemos que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Irmãos, presta atenção. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
que é o lugar que nós ocupamos pela fé, porque fomos sepultados com Ele, pelo batismo, ressuscitamos com Ele, e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. Nós fomos, pelo batismo colocados em Cristo, e nos tornamos participantes de toda essa trajetória de Jesus: morte, ressurreição, exaltação. E a palavra diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Às vezes eu mudo um pouco a ordem. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que estivéssemos perante Ele, porque perante Ele seremos santos e irrepreensíveis. Você lembra de Gênesis 17, quando Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Predestinados para filhos. O que é filho? Antes de sairmos da casa de Eduardo hoje, recebi uma enxurrada de WhatsApp da minha caçula: pai, manda R$70 que eu vou fazer pé e mão. Mamãe estava conversando com ela pelo vídeo. Aí eu coloquei a cabeça assim do celular, e ela tem uma mania, ela faz assim para mim, ó. Ela joga uns 10 mil beijos. Para que ter um filho que não se expressa? E um pai que também não se expressa? Independente da tua realidade de filho ou de pai, porque sabemos exatamente que na igreja encontramos pessoas que não tiveram essa oportunidade de crescerem num lar que expressa ou que expressava o propósito de Deus. Uma família com filhos semelhantes a Jesus. Deus, na verdade, planejou que a sua família fosse de fato esse pedacinho do céu que resplandecesse a sua glória. Infelizmente, por causa do pecado, nem todos nós tivemos essa oportunidade. Mas olhe bem para cá. Agora você tem pai. E esse pai te ama profundamente. Enviou o Espírito Santo, o Espírito dele, para morar em você, para 24 horas por dia testificar com seu Espírito de que você é filho, e é filho amado de Deus. Agora reage e também diz: pai, eu te amo, pai, eu te quero, pai, eu quero viver para a tua glória. Pai, eu quero te conhecer. João 17, verso 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho. Olha que coisa impressionante. E aí eu tiro a conclusão de que só a eternidade, perpetuidade, não é isso que nós falamos? Para nos dar tempo suficiente para conhecer a Deus. Você não pense que vai chegar lá no céu. Então, primeiro dia, estou viajando aqui, né? Eternidade não tem nada a ver, mas estou só contextualizando. Primeiro dia, primeira semana, um mês de céu. Ah, já conheci. Já sei quem Deus é. Meu irmão, só a eternidade para nos dar tempo suficiente para conhecer a glória, a grandeza, o amor do nosso Pai, do nosso Deus. E a eternidade já começou para mim e para você. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Quem crê nisso, diga amém, aleluia.
eu e você fomos chamados para viver o propósito de Deus, chamados segundo o propósito de Deus. Desde que recebemos essa palavra, teve um tempo que percebemos na vida da igreja que os irmãos tinham a tendência de focar mais uns aos outros do que Deus. E aí os encontros, as reuniões, às vezes momentos de lazer, dias assim, onde passávamos juntos, às vezes não se falava muito sobre Deus, não se dava muito espaço para a manifestação dos dons, para adorar. Parece que abríamos um compartimento, um armário, fazíamos aquela coisa religiosa e depois a gente queria mais ficar na boa, jogando uma bola ou outras coisas e jogando conversa fora. Jesus dizia: o Pai está sempre comigo, não me deixou só, não me deixa só. Jesus viveu uma vida de contínua percepção, revelação. Eu creio que ele, como homem, foi, como inclusive o produtor dessa série, Chosen, né? Tem retratado, humano, né? Mas eu imagino Jesus, alguém que nunca perdeu o link, a conexão, a comunhão. E em todas as coisas, senão ele não falaria: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. Meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Eu faço somente o que lhe agrada. Eu e você fomos chamados, segundo o propósito de Deus, para vivermos esse propósito. Em outras palavras, conhecermos a Deus e amarmos a Deus. Um dos profetas, não lembro se foi Oséias, escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Uma vez o Senhor me falou através dessa passagem, dizendo o seguinte: olha, Dani, quem me conhece, prossegue em me conhecer. Porque você experimenta algo que você depois não abre mais mão. Você se torna, no bom sentido, dependente daquilo. Quem tem acesso a essa glória. Por isso Deus se impressiona através do profeta Jeremias, dizendo: o meu povo trocou a sua glória por coisas de nenhum proveito. Cavou cisternas rotas onde não há água, me virou as costas e não o rosto. Eu e você fomos chamados para conhecer a Deus, para conhecermos a Deus e para amarmos a Deus. Quando pensarmos em Deus, não precisa ser regra para todos: chorar, tremer. Os irmãos estavam adorando aqui, me deu vontade de me jogar no chão. Só não me joguei porque vim com a calça mais clara agora. Mas você fala: meu Deus, que Deus é esse? Que Pai, que amor, que glória, que bondade, que projeto. Oh Senhor, abençoados, escolhidos, predestinados, é muito amor. Diga para o seu irmão: você foi chamado para viver o propósito de Deus. Diga para o seu irmão: tira da teoria, vamos viver isso. Vamos viver isso. Temos falado muito sobre dons e ministérios. Inclusive, conversamos um pouco esses dias aqui com os irmãos, com os discipuladores. E é interessante como essa questão de dons e ministérios nos ajuda nessa percepção. E às vezes eu e a Selma a gente conversa muito, sempre fazendo as nossas análises, né, mãe? Depois de uma proclamação, nós estivemos em Campo Grande, assim fazemos direto, mas em Campo Grande íamos da casa do irmão onde estávamos hospedados para a academia diariamente. Então era o Uber de ida e Uber de volta. Todos os dias que fomos,
proclamamos o Evangelho para os motoristas. E na proclamação do Evangelho, sempre buscando um dom. Deus trazia uma palavra de sabedoria, uma palavra que nunca vimos aquelas pessoas. Deus revelando algumas coisas, e isso é lição para nós, né? Não é virtude nossa, é a gente que nem filho assim, pai, como é que é esse negócio? Como é que funciona? Me ajuda. É agora, não é? Você fica naquela, entre aspas, tensão e expectativa, e depois de abordagens, depois de palavras que Deus nos deu, a Selma, a mim, a gente saía do carro, entrava na casa ali e ficava conversando e falava como Deus ama as pessoas. Eu não sei se Ele ama mais o perdido, nos colocando perto deles, ou ama mais a nós, porque vai nos dando a oportunidade de ver que Ele existe, e que nós fomos chamados para viver esse propósito. Nós andamos com Deus, irmãos. O Senhor compartilha conosco coisas profundas, segredos, intimidades, revela coisas de outras pessoas, que Ele ama também e Ele quer alcançar. E aí aquela coisa do Deus inatingível, não, Ele está comigo, falou conosco hoje à tarde aqui. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem ouviu a voz do Senhor aqui? Eu ouvi. Porque fomos chamados segundo o seu propósito. Chamados para viver estas coisas, para sermos filhos. E com filho não tem cerimônia. Diga para o seu irmão, olha, filho não tem cerimônia não, viu? Para com essa conversa. Eu me sinto honrado de ser um cooperador de Deus. Mas eu sempre orei e falei, Senhor, eu não quero que meu ministério substitua meu colo. Eu sou filho. Tem gente que se realiza demais. Tenho conversado com um pastor amigo de um determinado lugar, que sempre quando ele fala do ministério, pregou, e pregação, e faz, e acontece, e tal. Eu fico quieto olhando assim, e falo, é importante, né? Mas fico cá comigo pensando, o que me realiza é ser filho. Se eu puder ser um filho que coopere, melhor ainda. Mas 1 João capítulo 3 diz, vede, com grande amor, verso 1, né, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados, o que, irmãos? Filhos de Deus. Olha o amor, chamados, predestinados para filhos. O posto mais alto, a posição mais importante que um ser humano pode alcançar, é ser filho de Deus. Você pode ser bilionário, você pode ter uma formação acadêmica, né, tremenda, pode ter conhecido o mundo. Olha, nada se compara à glória de ser filho de Deus. E ser filho de Deus que usufrui dessa posição. Amém, queridos? Fomos chamados segundo o propósito de Deus. Antes do intervalo, mais um ponto. Quarto ponto. Quinto? Ah, vocês estão espertos, hein? É o quarto, tá certo. Então vamos lembrar, desde o primeiro. Primeiro ponto. Sabemos? Deus existe. Quem tem convicção disso, diga amém. Segundo ponto, sabemos que Deus tem um propósito. Quem sabe disso, diga amém, aleluia. Terceiro ponto, sabemos que o propósito de Deus, o que significa isso, eterno? Vamos lá. Antes nem existia mundo ainda. Quarto ponto, sabemos que fomos chamados segundo o propósito de Deus, ou seja, para viver isso, tirar da teoria e ser filho que corre para o colo, que manda WhatsApp, pede 70 mango.
e manda beijo. Quem aqui já mandou beijo para o Senhor? Estou perguntando mesmo. Eu já fiz isso. A gente estava andando na praia, pensando no Senhor. Comecei a mandar beijo para cima. Disfarcei, porque falei, o nego vai pensar que eu sou doido. Eu comecei a dar beijo na bochecha do Pai. Nas mãos, nos pés. Louvado seja Deus. Já saímos do quarto ponto, vamos para o quinto. É o quinto agora? É isso? Quinto ponto, sabemos que vivendo segundo o propósito de Deus, seremos transformados à sua imagem. No ponto anterior, sabemos que fomos chamados segundo o propósito, ou seja, para conhecer e amar a Deus. Nesse quinto ponto, conhecendo e amando a Deus, ou seja, vivendo segundo o propósito de Deus, seremos transformados à sua imagem. O Rafa está aí, por favor, já pode nos ajudar aqui no teclado, Rafael. Então, esse quinto ponto, o que significa? Se nós conhecemos e amamos a Deus, em outras palavras, nos envolvemos com Deus, na comunhão com Deus, na intimidade com o Senhor, isso vai transformando a nossa vida, nos transformando à sua imagem. Acho que o Rafa... Jesus tinha grandes planos para os seus discípulos. Só que tudo sempre começava da seguinte forma: vinde a mim. A luz veio ao mundo e fez com que os homens a seguissem, se aproximassem. Vocês parem para pensar o que significa andar com Ele. Os apóstolos escreveram sobre o verbo da vida, cujas mãos deles apalparam, seus olhos contemplaram, seus ouvidos ouviram. O verbo da vida, a vida que se manifestou. Eles escreveram: nós comemos com Ele. Vivendo segundo o propósito de Deus, rompendo com toda a religiosidade, a tendência à reza, tradições frias, vida superficial, religiosa. Ele disse de Abraão: meu amigo. Disse de Davi: homem segundo o meu coração. Disse do filho, o mais importante, né, Luciano, de todos: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A pessoa que mais comunhão com Deus pisou nesse mundo foi Jesus, que veio para nos mostrar o que foi planejado antes que o mundo existisse, antes da fundação do mundo. Porque, meus amados irmãos, tentando contextualizar um pouco o propósito eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é comunhão com Deus. E aí o escritor de Hebreus revela dizendo:
Ele é o resplendor da glória. A expressão exata do seu ser. Luciano nos leu nessa tarde. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível e se tornou visível no Filho. João 14, quem vê a mim, vê o Pai. Ele andava com o Pai. Vivia esse propósito, se retirava para lugares solitários, orava, buscava comunhão, intimidade. Ele sabia de onde tinha vindo, para onde retornaria, qual o seu propósito neste mundo. E o Pai era muito claro para ele. Estava sempre com ele com o Pai. Eu e você fomos chamados para viver esse propósito. E vivendo esse propósito, nós somos transformados. A imagem dele. Vamos nos tornando progressivamente cada vez mais parecidos com ele. Antes de sair do Egito, Moisés matou um homem no seu senso de justiça, porque um egípcio, não me falha a memória, estava ferindo um hebreu. Daqui um pouco, tira as sandálias dos pés, começa a pisar em terra santa, vendo coisas sobrenaturais de sarça que queima, não se consome, e a voz do Senhor: Moisés, começa a falar, começa a ouvir, começa a andar. E aí a palavra diz que ele era o homem mais manso do que todos os homens que habitavam sobre a terra. Daqui um pouco se começou a perceber que seu rosto brilhava, porque ele falava com Deus, Deus falava com ele, como qualquer fala com seu amigo. Paulo pega essa deixa em 2 Coríntios capítulo 3 e diz: olha, e nós, com o rosto desvendado, verso 18, refletindo como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. No contexto ele está dizendo, nós não somos como Moisés. Ele está falando do ministério do Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo, diga amém. Olha que glória. Se acontecia aquilo com Moisés, o que pode acontecer comigo e com você, através do ministério do Espírito. Pois vivendo com Deus, e que bom que não precisamos nem ir em Jerusalém, nem em monte nenhum, porque em seu propósito Deus fez do nosso corpo a sua casa, o lugar da sua habitação. O culto acontece 24 horas por dia. Ele sempre está comigo. Por isso cantamos ontem, eu acredito em Jesus, eu conversei. Você conversou hoje já? Hein? A resposta certa é: continuo conversando, não atrapalha. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. A sua imagem, a beleza de Cristo vai se manifestando em nós. O seu caráter, suas virtudes, suas prioridades passam a ser a nossa.
sua forma de ser, de agir, de reagir, vai se transformando na nossa. Eu não sei se eu já contei para vocês. Não sei, mas se contei eu vou contar de novo. Me perdoe. Fui no shopping em São Vicente e comprei o meu primeiro fone Bluetooth. Um fone vermelhão. Olha que coisa gloriosa. Um negro desse tamanho com fone vermelho. Bluetooth. Para quem não sabe o que é fone Bluetooth, que não tem fio. Fui na loja que eu julguei a loja mais idônea. Não vou dizer que loja é essa. Deixa de ser curioso, irmão. Basta eu confessar, né, meus pecados. Comprei meu fone Bluetooth, que estava carregado, então já fui ouvindo. Tinha uma viagem no dia posterior, e na viagem, o fone ainda carregado, fui ouvindo. No meio da viagem acabou a bateria. E chegando no lugar, falei, é simples, porque os acessórios vieram na caixa, é só pegar o fone, o cabo, conectar na tomada, recarregar, e eu ouço meu fone Bluetooth de novo. Até que, resumindo a história, me cansei depois de esperar 3 horas para recarregar o fone. E detectei que o tal fone estava com problemas. Mas como eu comprei numa loja idônea, era só retornar, trocar por um outro fone Bluetooth zerado. Surpresa minha, alguns dias se passaram, retornei, fui direto na loja com meu fone. Conversei com um funcionário que não me deu boas notícias. Foi necessário vir o gerente, que também não me deu boas notícias e me tratou como eu merecia. Provocando em mim uma indignação. O Daniel. Sou eu mesmo, não estou falando de ninguém não, irmãos. Eu. Fiquei extremamente indignado. Não bati em ninguém. Não levantei minha voz. Mas em tom baixo, falei umas verdades sem graça, na hora errada, do jeito errado. E deixei umas 2, 3 ameaças lá. E saí da loja, em direção à escada rolante. Nem bem cheguei na escada rolante, me lembrei que eu fui chamado segundo o propósito de Deus, porque comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. Que bonitinho, hein? Propósito eterno, né? Ser semelhante a Jesus. Eu não sei se você já ouviu a voz do Espírito Santo, ou voz mansa, que pega a gente assim, dá um nó. E eu descendo a escada e ele tão manso, falando, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Eu falei, Senhor, eu sei. É como se ele dissesse, eu também sei, e vou te dar a força. Mas eu ainda tive o trabalho de voltar para casa. Cheguei na sala de casa, a Selma estava sentada e disse para a Selma a palavra que toda mulher gosta de ouvir: amor, vamos para o shopping? Mas a Selma não é qualquer mulher não. Essa daqui não é fácil. Qualquer mulher gostaria de ouvir esse convite do marido: vamos para o shopping.
ela virou para mim assim, fez uma cara de estranheza e disse: "Pro shopping? Fazer o quê?" Tudo o que eu não gostaria que ela perguntasse. Eu falei: nada, amor, vamos pro shopping, vamos comigo no shopping. E nós voltamos pro shopping, e naquela escada da glória, eu desci, agora estava subindo a escada com a Selma. Mas só revelei para ela quando estava perto da porta da loja. Falei: amor, eu perdi a linha. Eu perdi a linha, fiquei indignado, destratei aqui o pessoal da loja, o gerente. E o Senhor falou que eu precisava corrigir isso. Aí ela, como qualquer outra esposa: ah, bom. Deu aquela força moral, né? As mulheres sabem dar aquela força moral. Ah, bom. Quando nós paramos, entramos pela porta da loja, eu percebi que os funcionários, cada um pegou o seu lugar, olhou assim. E o gerente estava com as duas pessoas conversando. Eu vi que ele estava conversando assim, ele levantou só os olhos assim, né? E abaixou os olhos. Talvez imaginando agora, esse nego vai quebrar tudo aqui. Ainda trouxe o reforço, a segurança. Vai quebrar tudo. Aí eu fiz sinal, né? Que queria conversar com ele. Aí liberou os clientes. E eu falei: meu amigo, eu vim aqui pedir perdão para você. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Não tinha o direito de conversar com você desse jeito. Gostaria que você me perdoasse. Aí ele até reagiu de uma forma assim: não, você tem razão. Eu falei: não, mas eu preciso que você me perdoe. Me perdoa. Peguei as instruções. Aí saí daquela loja, né, sabendo. Depois de ter resgatado algumas coisas que eu precisava saber. Chamado para viver esse propósito, e vivendo esse propósito, ir me tornando cada vez mais semelhante àquele que é manso, humilde de coração. E se cumpriu a palavra, encontrei um descanso para minha alma. Que descanso! Saí com cabeça para baixo, antes de me encontrar com Selma, agora saindo da loja com cabeça erguida, e com uma testificação do Espírito no meu coração: você é meu filho. Você é meu filho. O cair é do homem, o tropeço pode até acontecer, mas eu te levanto. O Senhor está dizendo que está levantando pessoas aqui nessa tarde. O Senhor está removendo acusações. Deus está colocando por terra palavras de acusações contra a tua vida. O Senhor reafirma para você: tu és meu filho amado. Tu és a minha filha amada. Estou fortalecendo a tua vida para que tu saibas, diz o Senhor, que fostes chamados segundo o meu propósito. E vivendo o meu propósito, diz o Senhor, te tornarás cada vez mais semelhante a mim. Quero te convidar a ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Pega essa pessoa que está do seu lado. Abraça o seu irmão. Sabemos que o propósito é eterno. Fomos chamados segundo o propósito de Deus. E vivendo esse propósito seremos transformados.
a imagem do Senhor. Agradeça ao Senhor nessa tarde. Agradeça ao Senhor. Privilégio eu e você temos. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tudo é para ti. Tudo vamos dizer, vivemos para ti. Vivemos, vivemos, só estamos nós, Senhor. Chamados segundo o propósito de Deus, vivemos para ti, vivemos, da tua glória, Senhor, estamos nós. Toma o teu lugar, toma o teu. Trono de louvor, preparamos para trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu
sua glória, só pra te adorar. Estamos nós. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da tudo para Ele, toda glória, oh Jesus, toda glória ao teu nome, Senhor. Estamos nós aqui, Senhor. Entronizado entre os louvores, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores da tudo, Jesus. Vivemos para ti, vivemos. Vamos cantar, nascemos para ti. Nascemos. Respiramos, para não nos esquecermos. Respiramos. Só para ti, Senhor Jesus. Só. Consagramos nossa vida a Ti nessa tarde, Senhor. Oh, pra Te adorar, estamos nós aqui, Senhor, meu amado, meu Senhor, vivemos para
sabemos, fomos chamados para viver esse propósito, amém, queridos? Pois somos corpo, e assim venha totalmente vivendo em amor, sem qualquer falta. Vivendo com eu preciso de ti. Quem tem um novo coração, declare comigo: recebi um novo. Pode abraçar seu irmão. Essa reunião de família. Eu preciso de ti. Vem, Paulinho. Pois somos corpo, pois somos corpo, e assim nem haja estar